Episódio 3 do Clarissa Convida. Hoje eu não estou com uma pessoa que é meu amigão, meu faixa de anos, o Dr. Geber Sartori Elamar, médico neurologista, que vai ter muito o que falar com a gente sobre essa área tão ampla, mas especificamente eu escolhi um assunto que eu acho que vai ser bem interessante e nós vamos ter bastante coisa para falar, que é a dor de cabeça, cefaleia. Então, Geber, seja bem-vindo ao estúdio aqui. E aí, Clarissa, obrigado pelo convite aí. É uma honra participar do terceiro episódio, então, do Clarissa Convida, né? Essa iniciativa maravilhosa que a nossa amiga, doutora Clarissa, de longa data, desde os tempos da faculdade. Eu tava brincando contigo agora, né? Eu achei que tu era meu bicho. Bem mais novo, né, Clarissa? Apesar que os cabelos mentem um pouquinho a idade, né? Pô, mas a Clarissa foi né, a gente da foi mesma conterrâneo. faculdade. Eu me sinto como se a gente fosse colega, inclusive, assim, de faculdade. Exato. A gente viveu bastante coisa juntos lá, né? É, legal. isso aí. Né? Tem teu irmão também, que é neurocirurgião, né? A família que a gente tem bastante laço, né, Clarissa? E a tua também. E ser convidado aí pro teu podcast, nesse estúdio aí do Lorenzo junto, que ficou maravilhoso, é uma honra. Então vamos lá, Geber, começa falando um pouco da tua formação para nós, quem é o Geber? Eu entrei na faculdade muito cedo, né? Fiz que nem você, a gente fez a Universidade Federal, né? Na URGS, daí eu me formei em 2004, né? E por muita influência do pai, do meu irmão também, eu segui na mesma especialidade, vamos dizer assim, né? Eu fiz neurologia, de residência em neurologia, né? E depois, numa sub-área da neurologia, eu me especializei em doenças neuromusculares, né? Que é a área mais de neuropatias, doenças nos músculos, que são as miopatias, doenças imunológicas. É um campo menos comum da neurologia, né? Mais específico. Mas quando eu vim para Ijuí, a gente não... Né? Ijuí é uma cidade que tu tem que abraçar tudo, da parte da neurologia. Então... Além da neurologia específica, neuromuscular, a gente lida com todas as queixas neurológicas e, consequentemente, todas as doenças, né, que são muito prevalentes, algumas doenças mais graves, né? E a clínica Elamar, tu, Gibran, teu pai? Isso, lá na clínica, né, meu pai tá ainda atendendo, né? Minha mãe também, né, como pediatra, e tem eu e o Gibran como família inteira de médicos. E a Fernanda, né, a esposa do Gibran também, então estamos no mesmo espaço ali. E daí a minha mulher, tua amiga Bia, tá no andar de baixo também na clínica dela, né? Então é uma convivência legal ali como família, né? Mas cada um na sua sub-área, né? Na sua sub-área. Tá. E tu veio para Ijuí quando, Gibran? Não me lembro. Eu vim para Ijuí em 2010. 2010. Eu acho que vai completar o 15º ano hoje, né? Eu fiquei, então, 6 anos na faculdade, 5 anos de residência e decidi vir para Ijuí, né? Falei para Bia, ou tu vai para Ijuí comigo ou eu tô indo sozinho. Geber, tá. Eu lembro do teu casamento, que eu fui lá em Pelotas, hein? Exatamente. Muito bom. Gente, um casamentaço, hein? O Geber e a Bia. Ela queria mais um ano, ela queria fazer no exterior. Eu falei, chega, eu não aguento mais, vamos voltar para Ijuí e começar a trabalhar, né? Afinal de contas, tem que tocar a vida. Mas foi uma boa decisão. Ela tá agora super empolgada com o Juí, tá, né, bem integrada. Não, está integrada e gosta das pessoas e convive. Afinal, o Juí é uma cidade que te acolhe bem se tu acolher a cidade, né? Entendeu? Então foi muito legal essa nossa vinda e agora já estamos há 15 anos, 2 filhos estudando no CAP também, fazendo uma trajetória legal aí. Muito bem. Geber, o assunto dor de cabeça é uma coisa muito frequente, né? E eu vejo nas tuas publicações que tu fala bastante sobre isso, que é uma queixa recorrente no consultório. E as pessoas não entendem direito, né? Afinal, o que é? A dor de cabeça é o carro-chefe do consultório de neurologia, né? O carro-chefe. É a queixa principal. Todo mundo tem dor de cabeça na vida. Em algum momento ele vai ter uma dor de cabeça, nem que seja só porque bebeu bastante no dia anterior, ou dormiu mal, enfim, vai ter dor de cabeça. E por que a gente tem dor de cabeça, Geber? Porque o nosso cérebro tem receptores de dor, né? Ele é muito inervado, as nossas meninges são muito inervadas, nosso couro cabeludo é muito inervado, né? O cérebro, propriamente dito, não, dentro, né? Mas então essas estruturas doem por alguma razão, geralmente por quê? Por um processo inflamatório ou por um processo de, vamos dizer assim, tensão muscular e os nossos sistemas vão
vão responder com isso, né? Tem toda uma neuromodulação dos neurotransmissores, né? Então, cada doença que causa dor tem um mecanismo de ação, né? Diferente. Mas, assim, a dor de cabeça, no geral, a gente tem que diferenciar, sabe, Clarissa? Entre a queixa principal do paciente é a dor. Beleza. Dor de cabeça. Qual é a causa da dor? Essa é a diferenciação inicial de um paciente com dor de cabeça. A gente está lidando com uma doença dor de cabeça ou com um sintoma dor de cabeça? Isso é importante. Por quê? A doença dor de cabeça é uma cefaleia primária. É a principal causa de dor de cabeça. São cefaleias primárias. Uns 10 a 15% dos pacientes que têm dor de cabeça como sintoma principal vão ter a cefaleia secundária. Então, assim, eu sempre explico para o paciente assim, ó, vamos tentar descobrir a causa do sintoma, sabendo que na maioria das vezes não vai ter uma causa específica, não vai ter um tumor, não vai ter um aneurisma, não vai ter uma malformação arteriovenosa. A própria doença é a cefaleia. E daí nós temos vários tipos de cefaleias primárias, que daí a gente pode dissertar e conversar sobre elas, né? A principal de todas, no teu caso, teu público mais feminino, é disparado a enxaqueca. Disparado na população, a causa mais comum, e a cefaleia tipo tensional também, é muito frequente isso. E como é que tu sabe que tu tá com uma enxaqueca e não... A gente faz anamnese, né? Óbvio, né? Exame físico, neurológico e anamnese. Então, assim, as cefaleias primárias, que a doença é a cefaleia. Por definição, o exame neurológico é normal e, por definição, ele não tem uma doença por trás. Teoricamente, um exame de imagem sem causas é uma cefaleia primária. E conforme daí tu for classificar essa cefaleia, tu tem que seguir os critérios. Existem os critérios diagnósticos para cada cefaleia primária. Né? Isso é uma classificação internacional que a Sociedade Internacional de Cefaleias te dá um algoritmo que tu vai seguindo, né? Claro, se torna prático. Mas daí tu subclassifica essa cefaleia primária em enxaqueca, em cefaleia tipo tensional, em cefaleia em salvas, que é mais raro, em hemicrânia paroxística, enfim, algumas síndromes cefalálgicas que tu vai classificando e vai tratar de acordo, né? Sendo as principais, disparado, a cefaleia tipo tensional e enxaqueca. Que nem a mulher, por exemplo, ela vai ficar menstruada. 2 dias antes começa aquela dor de cabeça horrível. Por que acontece isso com a gente? Isso, daí tu tem a explicação, eu acho que tu sabe bem mais que eu essa explicação aí, né? Das variações hormonais. Sim. Tá? Das variações hormonais clássicas do período pré-menstrual, com os níveis de estrogênio que vão variar durante o ciclo. Então, essa queda ali hormonal no início, no período pré-menstrual, ela favorece as crises de enxaqueca catameniais, né, no período da menstruação. E tem mulheres que, felizmente, só tem naquele período. Só no período, 5 dias e tal, daí é mais fácil tratar naquele período, né? E, Geber, por que dão antidepressivos nesses casos? Na verdade, assim, ó, Clarissa, todos os tratamentos que a gente tinha até pouco tempo atrás para enxaqueca, eles não eram desenvolvidos para enxaqueca. Eles se mostraram depois com os estudos que, tratando alguns outros sintomas, a enxaqueca melhora. Quais são os medicamentos? Por exemplo, antidepressivos eram usados, principalmente os tricíclicos, aqueles mais antigos, a amitriptilina, a nortriptilina, etc, se mostrou que funcionava para enxaqueca. Porque eles vão modular nosso sistema de neurotransmissores, principalmente serotonina, etc, acetilcolina, enfim. Mudando esses receptores, a tendência que melhore na enxaqueca. Os antidepressivos foram assim. Depois também tinham os beta-bloqueadores, os bloqueadores de canais de cálcio que se mostraram eficazes na enxaqueca. Agora mudou. Agora a gente tem uma medicação mais específica, que eu posso comentar contigo também, que funciona muito melhor e é específico para enxaqueca. Então a gente teve uma revolução. Tem essa revolução. De uns 2 anos para cá. Não, nós somos da época, claro, da amitriptilina. Não trato mais, sou radiologista, né? Claro. Mas eram as medicações que funcionavam, ainda funcionam. E a gente lança a mão, claro, dessas medicações, porque são medicações testadas há muito tempo e baratas, né? Não adianta eu querer dar para toda a população com enxaqueca a medicação mais moderna ali, que é caro. Não adianta, a população não vai ter acesso, né?
entendeu? Mas mudou, o tratamento mudou recentemente, tá? Isso é uma coisa boa. Geber, e como que um homem, assim, ó, o Geber, tô olhando ele falando assim aqui, um cara sério, falando de enxaqueca e tal, todo, né, neurologista, mas, gente, o Geber é uma figuraça, tá? E ele tem vários dons fora, né, da medicina, né? E eu não vou deixar, nós vamos voltar a falar, que agora depois nós vamos voltar a falar esse assunto, mas agora eu tava te observando, falar todo sério, me lembrando de ti, assim, e assim, ó, conta pra nós o Geber fora da medicina, o Geber que é pai, o Geber que é um chefe, cozinha super bem, tem um hobby maravilhoso. Conta, Geber, fala esse teu lado pra nós, que eu acho que assim, ó, não tem como, tu é carismático, entendeu? Então eu acho que não é só essa coisa de tu tá falando sério. Esse teu lado que tu tá falando é verdade. Tu não mentiu nada, mas é que tu não conhece o meu lado em casa também rabugento. Claro que não, conheço, é difícil. Tu acha que não? Não. E eu não sou amiga da Bia? Na verdade, assim, falando sério aqui no consultório, né, a profissão exige uma seriedade, exige, né, um cuidado maior, enfim, né? Mas eu, fora do ambiente de consultório, fora do ambiente hospitalar, enfim, cara, eu sou simples, tu sabe? Extrovertido. Tu sabe que eu tava torcendo pra tu entrar no Masterchef, né? Eu quero saber por que tu parou no meio do caminho. Não gostei disso. Não, eu parei porque foi bem quando eu me inscrevi, foi no primeiro ano que eu cheguei em Juí. Primeiro, assim, eu precisava de dinheiro, eu precisava trabalhar, pagar as contas, tá entendendo? E daí os caras... Não, eu fiz lá 2 seleções, entrei lá, e daí os caras... Na última seleção, eles disseram que eu tinha que ficar 40 dias em São Paulo, hospedado num hotel por minha conta, 40 dias. Eu falei, pô, chegando em Juí, sabe? Eu falei, não vou ficar 40 dias aqui, eu preciso trabalhar. Então, eu perdi essa oportunidade naquela vez. Né? Mas agora eu vou tentar de novo. Vamos tá conseguir. Com esse projeto agora, já? Tô com o projeto. Agora até me inscrevi num curso ali, aqui em Juí, numa escola de gastronomia. Vou ficar fazendo 1 ano, vou ver se eu tenho mesmo o dom. Na verdade, eu testo em casa vários tipos de culinária. Dá certo, mas sempre para amigos, né? Para amigos, parentes, nunca pensando em algo a mais. Mas quem sabe, né? A gente muda, que nem tu lançou esse novo projeto na tua vida, vamos tentar abrir horizontes. Isso aí, a gente não pode parar. Não dá né, para parar, amigo? não dá para parar. E isso faz bem pra cabeça da gente, né? Agora falando, faz diminui bem. as dores de cabeça? As dores de cabeça diminuem. Tem outra coisa também, né? Eu falo sempre... desculpe quem tá de sobrepeso, tá? Eu sempre bato na tecla assim, quanto mais pesado tu tiver, mais dor de cabeça. Isso é clássico. Tanto nos pacientes com cefaleia hipotensional e enxaqueca, o IMC tá relacionado diretamente com o número de crises diárias. Então, assim, não é dizendo assim, tu tem que emagrecer porque tu tá gordinha. Não, tem que emagrecer porque a tua dor de cabeça vai diminuir. Entendeu? Então, tu tava perguntando o que eu faço fora. Eu faço esporte pra caramba. Até para diminuir minha ansiedade, diminuir meu nervosismo, enfim, a gente se estressa no dia a dia, né? Então eu faço exercício todo dia. Se eu não conseguir jogar meu tênis, agora eu tô só jogando pádel praticamente, se eu não conseguir jogar o pádel no dia, eu vou lá, vou na academia, ou vou na esteira, vou na bicicleta, porque isso faz bem pra tua cabeça, né? Tu diminui a tua ansiedade, e sem falar na liberação de hormônios, né? Tu libera endorfinas endógenas, aquele negócio todo, que tem um efeito analgésico também. Então eu bato sempre na tecla do exercício para os pacientes. Exercício perda de peso. Isso é fundamental. Né? E alimentação? A alimentação é um tabu, assim, sabe? Os pacientes, às vezes, eles vêm... assim, eles já trazem uma listinha, sabe, do Google. Daí eles pegam ali, alimentos que devem ser evitados na enxaqueca, por exemplo, né, que é muito comum isso. Eu explico assim, claro que tem alguns alimentos que são trigger, que eles desencadeiam a crise num paciente com enxaqueca. Eles não causam enxaqueca. No paciente enxaquecoso, eles desencadeiam a crise. Quais são os mais comuns? Todo mundo já ouviu falar nos chocolates, nos queijos fortes, naquele... tempero da culinária chinesa lá, o glutamato, o glutamato monossódico, vinho tinto, mas tu tem que perceber o teu alimento que vai te causar, que vai te desencadear a crise. Não é assim, pegar a receita de bolo e vou tirar tudo
que causam enxaqueca. Não, para alguns causam, para os outros não. É sempre um atendimento individualizado, não adianta. É sempre um atendimento individualizado, porque o tratamento é individualizado. Tu não vai tratar o paciente com cefaleia, tipo enxaqueca, por exemplo, igual, porque tem uns pacientes que têm 1, 2 crises no mês, e tem os pacientes que têm crises quase que diárias, então o tratamento muda bastante. Muda. E tem algum exame que tu faz? Por exemplo, eu cheguei lá no teu consultório. Doutor, eu estou com dor de cabeça. Beleza, uma baita pergunta. E aí, o que tu faz? A gente tem que pensar do ponto de vista médico de livros e do ponto de vista médico de prática. É 2 coisas diferentes. Os livros não vão dizer que tu não tem que fazer exame nenhum. Se tu fizer uma história clínica e um exame neurológico detalhado normal, tu não tem que fazer exame nenhum. Não faça. Ponto. Não tem porquê. Mas do ponto de vista prático não é assim. Porque tu sabe bem como mãe, como mulher, enfim, como esposa, tu quer que o teu filho ou teu marido estejam bens. Então, doutor, eu não preciso fazer um exame. Todos os pacientes perguntam. E daí tu vai dizer, qual é que é a minha resposta? Eu digo, tu tá preocupado se tu tem um tumor na cabeça, se tu tem uma doença? Sim, 100% estão preocupados. Todo mundo. 100% estão preocupados. Entendeu? Então assim, geralmente o paciente que tem cefaleia como sintoma e como consequente doença, uma vez faça uma tomografia simples, uma vez. O problema é que esse paciente, ele faz a tomografia, beleza, está normal, tranquilo, o diagnóstico é enxaqueca, é cefaleia gestacional. Só que às vezes ele vai nos hospitais quando ele tem uma crise aguda, sabe? E daí ele vai lá e é atendido pelo médico da emergência, que não conhece a história do paciente, vai lá e pede mais uma tomografia. Então tu vai ver na história de pacientes que eles têm umas 10 tomografias. Nossa, sério isso? Exato. E daí tu faz o quê? O paciente já vai desenvolver um câncer no cérebro de tanta radiação que não desnecessária, né? Então, assim, o exame é bom para mostrar para o paciente que ele não tem uma doença secundária. Mas faz uma vez e deu. Segue a vida e segue o tratamento. Agora, se mudar o diagnóstico depois, porque nada impede dele desenvolver uma outra doença, e daí investiga, né? Mas o exame é... Agora tu sabe que minha área são as gestantes, né? E eu não posso não falar delas com qualquer pessoa que eu fale. A dor de cabeça na gestação, ela é meio que comum, né? Então a primeira e o problema é que ela pode ser um sintoma, por exemplo, de uma mulher que está fazendo pré-eclâmpsia, né? Então assim, não é assim, eu tô com uma dorzinha de cabeça. Sempre causa uma preocupação uma gestante dizer que tem dor de cabeça, né? O que uma gestante precisa? E outra, não pode se automedicar, não pode tomar qualquer coisa, não pode... Como é que a gente faz quando uma gestante chega para ti e diz, doutor, eu estou com dor de cabeça? Esse é um assunto que te preocupa e que, vou te dizer, para o neurologista também não é das melhores coisas. Putz, tem uma gestante que chegou aqui e nós vamos ter que... Tem toda a limitação de medicação, de exame, mas é uma belíssima pergunta porque, assim, realmente é complicado. Vamos separar gestantes que já tinham diagnóstico e gestantes que não tinham diagnósticos e que começaram a ter dor de cabeça na gestação. Então, perfeito. Abordagem bem diferente. Paciente que, por exemplo, sofria de enxaqueca crônica, ela vai continuar sofrendo de enxaqueca crônica na gestação. Porém, felizmente, a gestação, ela é não sei porquê, deve ter os níveis de hormônio, progesterona, sim, etc. Né? Diminui. Enxaqueca diminui na gestação na maioria dos pacientes. A frequência das crises diminui, isso é clássico. Tá? Então, geralmente a gente não precisa lançar mão de medicações contínuas, profiláticas, porque ela diminui a frequência delas por alterações fisiológicas da gestação, principalmente hormonal. Beleza. Essas pacientes vão ter alguns episódios de dor e tu vai tratar conforme a intensidade da dor. Não são todas as medicações, né, que são proscritas, que devem ser evitadas na gestação. Não. Tu pode lançar mão do paracetamol, tu pode lançar mão do tramal, tu pode lançar mão de alguns anti-inflamatórios não esteroides, principalmente antes do... Isso tu tá falando em primeiro trimestre? Eu tô falando em primeiro e segundo, né? Terceiro trimestre, tu sabe bem o risco do ducto arterioso, que pode fechar, então tem que evitar anti-inflamatórios não esteroides, né? Isso aí. Fala um pouco para nós sobre isso, Geber, para as pessoas que não sabem.
Bah, mas eu vou te dizer que essa não É é isso aí, muito a minha área. O ducto arterioso é uma não se comunicação. não, essa parte pode deixar que eu faço. Essa tu fala. Essa eu já não sei muito bem. Mas é uma boa. Não, assim, ó, tu não pode. Uma coisa super comum que a gente vê, que as pacientes às vezes vão lá fazer exame, e nossa rotina de nem foi fazer ecocardio, tô falando do nossa rotina Sim. terceiro trimestre lá fazendo um exame de rotina de peso. Perfeito. Tu vai ver o coração tá lá com o ducto, com o aumento da resistência, tu vê. E o que tu tá fazendo? Não tô tomando nada, não. Mas o que ela tava fazendo? Tava tomando anti-inflamatório por conta própria. Isso. Né? E esse aumenta bastante o risco do fechamento precoce, né? Exatamente, as pessoas não sabem disso, não dá pra tomar de pirona. Não. As pessoas tomam de pirona como se fosse paracetamol. Sim, e principalmente no terceiro trimestre. E no terceiro trimestre, a partir é. das 28 semanas ali, tem que cuidar muito, que isso aí aumenta, pode aumentar o risco de ter hipertensão pulmonar o bebezinho, né? Depois que ele Com nasce, risco né? pro bebê, né? Isso aí, bebê. Esses têm que ser evitados total no terceiro Mas trimestre. no primeiro, assim... Primeiro e segundo trimestre não são contraindicados. Recomendam evitar. Recomenda-se evitar, usando só mais paracetamol e tal. Tu pode até lançar mão dos triptanos no primeiro, né? Que são medicações mais específicas, mas também se tenta evitar porque eles são vasoconstritores, tem o potencial risco de retardo de crescimento intrauterino, por diminuição do fluxo útero-placentário, aquela coisa toda que tu sabe bem. Então se evita, né? Se evita. Medicações profiláticas, a maioria pode ser usada também até daí durante toda a gestação, né? Sem grandes efeitos, mas também se evita pelos efeitos colaterais da própria medicação, né? Antidepressivos, por exemplo, tem alguns efeitos colaterais da categoria C, né? E eles costumam te chamar no hospital quando tem, por exemplo, uma gestante que está internada por pré-eclâmpsia? Como é que é aqui em Juí? Assim, a cefaleia da gestação, a que nos preocupa é a cefaleia nova, né? É a cefaleia nova do paciente que não tinha muita cefaleia. Porque, agora falando por que disso? Porque realmente as cefaleias secundárias, que são causadas por uma doença, são mais comuns na gestação. A gestante, ela pelo toda a alteração fisiológica, ela é propensa a ter várias complicações. Tu sabe bem, pré-eclâmpsia é uma. Pré-eclâmpsia, eclâmpsia, enfim, né? A partir da 25ª, né? 20ª semana, né? Tu vai aumentar o risco de pré-eclâmpsia. O que é a pré-eclâmpsia? O aumento da pressão arterial, que vem associado com proteinúria, pode vir com cefaleia, pode vir com aquelas pontinhas. As auras, os escotomas cintilantes, né? Que é uma alteração de hipertensão na gestação associada a cefaleia e provas laboratoriais. Ele vai perder proteína na urina, ela vai perder proteína na urina, né? Vai ter alterações em outras provas laboratoriais. Essa é uma condição grave, tu sabe melhor que eu. Mas existem outras cefaleias graves na gestação. Por exemplo, são incomuns, mas uma gestante tem maior risco de ter dissecções de artérias, tá? Isso é raro, mas acontece. O que a gestação é também? Ela é um estado de hipercoagulabilidade. Tá? Aumenta a chance de produção de trombose. De trombose de várias. E uma delas é a trombose venosa cerebral. Quando gestante está internada no hospital com uma cefaleia nova e está internada por isso, tu tem que sempre pensar em trombose venosa cerebral pelo estado de hipercoagulabilidade e porque é muito grave. O paciente pode vir até a óbito com trombose venosa cerebral. Então, assim, tem que ter esse diagnóstico. É incomum, mas tu tem que estar pensando nele, tá? Porque aumenta o risco na gestação. E daí tu tem que manejar e tu tem que tentar fazer os exames, né, de forma adequada, né? Daí, geralmente tu vai lançar mão de uma ressonância que não tem risco para o bebê, né? Porque esse é um diagnóstico, se tu não tratar, por exemplo, ela pode vir facilmente a óbito. Facilmente a óbito. Então as causas secundárias na gestação nos preocupam. Essa me preocupa. Hipertensão intracraniana idiopática, que é o pseudotumor cérebro, também aumenta a incidência na gestação. Então tem que pensar nas causas secundárias, que são as graves. São as graves, né? Então, tu tá gestante, tá com dor de cabeça, primeira coisa, vai lá consultar com o teu médico, né? Isso que eu sempre digo. Consultou com o médico, ele não sabe, descartou pré-eclâmpsia, corre pro neuro.
Exatamente. Daí, Né? baseado na história, no exame, tu vai ver se essa história, se ela já tinha essa dor de cabeça e só tá aumentando agora ou não. E, Jeber, o que acontece com o cérebro da gestante quando ela tá grávida? Porque ele muda, nosso corpo todo muda, né? Conta pra nós o que acontece com o cérebro de uma gestante. Bah, eu vou te dizer, bem sincero, Clay, agora tu me pegou o que acontece com o cérebro. Eu sei que esse cérebro deve ficar com maior labilidade emocional. A gente fica, né? O cérebro também fica mais demasiado. Isso sim, porque tu tem um volume circulatório maior. Isso sim. Né? O volume circulatório maior, tu vai ter um inchaço mais cerebral, né? O que aumenta a chance, então, do que eu já tinha falado, da hipertensão intracraniana. Hipertensão intracraniana idiopática, mas gravídica, porque tu tem um estado de hipervolemia na paciente grávida. Então tu tem. E às vezes essa hipertensão intracraniana é tão significativa que essa paciente pode ter sintomas visuais. Então tu tem que pensar no pseudotumor cérebro também como um diagnóstico diferencial, né? E sem falar que, claro, as alterações de vasodilatação e vasorregulação na gravidez, né? Por exemplo, na pré-eclâmpsia e na eclâmpsia, tu tem, na verdade, uma desregulação daquele mecanismo cerebral de vasorregulação. Tu tem, às vezes, quando dá uma pré-eclâmpsia, tu faz uma ressonância, tu tem, às vezes, um extravasamento de exudato, de líquido, que aparece na ressonância, por exemplo, né, numa coisa chamada, tem uma síndrome que é o PRES, né, que é a posterior reversível, que é uma encefalopatia posterior reversível baseada na vasodilatação com extravasamento de líquido. Então, tu tem alterações na vasorregulação, nos sistemas de regulação cerebral para o aumento da volemia. E algumas desencadeiam crises e doenças graves. Essa PRES, por exemplo, é uma doença grave, né? Então, é um risco. Uma gravidez, ela sempre vai te aumentar a chance de doenças secundárias. Então não dá para menosprezar uma dor de cabeça, mesmo que seja no primeiro trimestre, então, vamos dizer assim. Na gravidez não dá para menosprezar. Assim, claro, quanto mais pro fim da gravidez, o risco de doenças secundárias é pior, né? Que nem tu falaste. Da pré-eclâmpsia, a partir da 20ª poucas semanas, a incidência é maior. Então, e o que mais, em termos de neurologia, dentro da gestação, uma mulher precisa se preocupar? O que tu vê, assim, na tua prática clínica? Basicamente, assim, o que acontece da forma neurológica, você agora um pouquinho mais otimista. As doenças neurológicas graves, algumas delas, a maioria delas talvez, diminuem as crises na gestação por causa, sei lá, Deus fez assim, por diminuir, já que tu tem um feto ali, tu vai ter que, né, diminuir tua atividade. Isso é clássico para as doenças, por exemplo, neuroinflamatórias, tá? As doenças neuroimunológicas, tipo esclerose múltipla. Esclerose múltipla é muito frequente, quer dizer, é relativamente frequente, afeta mulheres jovens na idade fértil. Se tu dissesse assim, não, eu não vou, a mulher não pode engravidar, pô, tu ia tirar uma experiência de uma mulher com esclerose múltipla porque ela tem todas as condições de ter o filho. E felizmente, por algum mecanismo, elas diminuem, a resposta imunológica diminui. Então, a gente percebe, eu tenho várias pacientes, por exemplo, enfim, algumas, com miastenia graves, que é uma doença que é da minha subárea neuromuscular, e vem, doutor, eu tô com medo de gestar e tal. Eu me lembro de uma paciente assim, ó, que foi para uma cidade, enfim, aqui, né, não vem ao caso, e ela, né, foi taxada, tu nunca vai ter filho. Nunca vai ter filho. E hoje, se ela tá me ouvindo, eu não vou falar o nome dela, enfim, não vou expor ela, mas ela tem uma filhinha e fica feliz da vida. Por quê? Porque a resposta imunológica da gravidez diminui a resposta imunológica. Então, várias doenças neuroinflamatórias, elas são perfeitamente compatíveis com a E as mulheres que têm epilepsia, eu também percebo que tem um grande, meio que um pavor de novo, né? Daí tu tem a incidência das crises, que também não aumenta a incidência de crises epiléticas, não aumenta, né? Apesar que ter crise convulsiva é um fator de risco pro bebê, né? Óbvio, tu tem todo o risco de anóxia, o risco de queda, que pode prejudicar o bebê. Mas
o principal da gestação e epilepsia é o tratamento medicamentoso. Isso é fundamental, por isso que eu falo para todas as epiléticas que eu tenho em casa. Que eu tenho no consultório. Se tu quiseres engravidar, tu me diz pelo menos uns 6 meses antes. Daí a gente pode planejar a troca de medicações, né? Tu sabe bem, porque as medicações são muito teratogênicas. Principalmente de coração, né? Muito, e fechamento do tubo neural, né? Que aumenta muito as medicações de uso frequentes, assim, tipo o divalproato, né? O valproato sódio, é totalmente proscrito, porque aumenta muito o risco de teratogênese. Felizmente a gente tem medicações que não tem risco. E daí lança a mão, né? Lamotrigina, levetiracetam, etc. O risco é muito mais baixo. Então tem como administrar para poder fazer uma gestação. Tem como administrar. E tem que ser feito de maneira programada, porque medicação epilética, quando a gente tira a medicação e vai botando, o risco de baixar o nível no sangue é muito alto e pode desencadear a crise. Então, eu falo para as gestantes, quer gestar, beleza, toca a ficha. Me diz 6 meses antes, pra gente até fazer a suplementação. Suplementação com ácido fólico ou metilfolato, né? Que Exatamente. é a grande... Tu é do grupo do metilfolato ou do ácido fólico? Eu mandei pro seu gineco, né? Não, pro seu obstetra. Manda pro obstetra. Não, eu dou ácido fólico 5 miligramas. É isso? 4 miligramas? Eu achei que era 5, mas... Não, que tá muito isso, se fala muito hoje isso, tem né? que usar, a questão né? porque do fechamento do tubo neural e das cardiopatias também, mas principalmente o defeito do fechamento do tubo neural. Sim. Né? Que a gente tem uma incidência alta aqui no nosso país. Sabia Tu que percebe isso? Tu sabia, Geber, que 1 a cada 1000 nascimentos tem espinha bífida? Bárbaro. É bastante, né? É mesmo. Não sabia desse dado. É. Não sabia. É bastante alto mesmo. E a deficiência É de ácido... Então, assim, os estudos mostram que a deficiência do ácido fólico... Sim, aumenta muito o risco. Aumenta muito o risco. Então, e os anticonvulsivantes aumentam mais ainda, né? Bom isso tem que saber suplementar. isso aí para poder suplementar certinho, Bem suplementar. né? Tem que suplementar isso aí. Muito bem. Jaberi, como é que... Assim, eu vejo as tuas publicações, eu adoro ficar ouvindo, mesmo que não é do meu dia a dia, né? Tu falas muito a questão dos teus exames de eletroneuro. Como é que funciona isso? Explica para nós. É que na verdade assim, a eletroneurotomografia é o exame principal, né, para investigação das doenças neuromusculares, tá? A maioria das doenças neuromusculares graves, elas são pouco comuns, né? Então assim, a gente vê no consultório neuropatias, a gente vê algumas doenças do músculo, mas as mais graves são pouco prevalentes, graças a Deus, porque elas são muito graves, né? O paciente volta e meia vai a óbito, poucos anos ali. Mas na gestação, já linkando com a gestação, eu faço muito exame de gestante, por quê? Porque elas desenvolvem muito mais frequente Síndrome do túnel do Exato. carpo. Explica pra nós. Elas estão sempre com as mãos formigadas, né? Daí tu vê, né? Pô, doutor, eu não consigo, né? Não consigo dormir direito, e por que acontece isso, gente? Daí a pergunta é pra ti, né? Como é que tá a tua mão lá na gestante, né? Edema por tudo que é lado, né? Exatamente. Né? Tu tem, além da estase venosa, que é mais comum nos pacientes, que aumenta o risco de trombose, né? E o inchaço faz com que o nervo... Então, tu tem várias gestantes que vão lá fazer. Várias. E a pergunta é assim, doutor, tem perigo em fazer... Não tem perigo em fazer, vem cá. Sim, porque eles não entendem esse exame, né? Não, é baseado em choques e agulhadas, é um exame praticamente indolor, rápido também, só que daí eu não indico fazer cirurgia, né? Isso eu não indico, né? Porque não tem, ela aguenta no osso? Aguenta no osso, às vezes tu dá uma medicação, geralmente tu usa aquela talinha durante a noite, que alivia bastante, né, os sintomas, né? Fazer cirurgia durante a gestação de uma doença, de uma condição, nós chamamos de doença... Que vai melhorar e que é benigna. Tu não tem por que expor, mesmo que seja uma cirurgia super simples, não tem por quê. Né? E vai melhorar no pós-parto, vai melhorar, entendeu? Então tu atende um monte de mulher, Geber? Basicamente assim, na verdade, é que, por exemplo, o túnel do carpo é muito prevalente em mulher. É muito mais prevalente em mulher do que homens, por exemplo. Entendeu? E na nossa região, onde tem muito trabalho manual, principalmente na parte de agricultura ainda, né? As pessoas desenvolvem muito. E essas pessoas que jogam pádel também. Que jogam pádel também.
que jogam pádel também. Vou pegar no pé do pádel. Mas daí tem que pegar mesmo, tem que pegar. Mas daí é mais na parte mais ortopédica, né? Tá. Daí os nossos colegas ortopedistas que eles fazem muito Tá. epicondilite, né? Isso. Epicondilite lateral, medial, dor no ombro Bursite. e bursite. É. Eu mesmo, esses dias, eu fiz não, mas foi bem engraçado. Eu fiz uma baita de uma bursite do olecraniana. Né? Ficou aquela bolona aqui. Ficou aquela bolona, eu cruzes, eu pensei assim, eu já não lembrava mais, será que eu tô com gota, né? Fiz exame, tive que funcionar o negócio, tirar líquido, voltou e depois... Daí... Sabe que eu comecei a jogar pádel, né? E aí? É muito gostoso, é maravilhoso. Não, Tu o se pessoal tá sente assim, viciado. tu tem uma coisa. Só que o que eu comecei a perceber? Pá, se tu não treina com regularidade, com treinador, eu penso Sim. assim, porque a gente começa a querer disputar com os outros, Claro. né? E aí teu ombro se Não. vai, meu amigo, e a gente trabalha com o braço. Eu pensei, opa, não, calma aí. E o né? problema é que a gente não faz, né? Por exemplo, assim, Claro. a Bia sempre bate na tecla. Tu quer jogar 5 vezes por semana e não quer fazer funcional. Não, eu não gosto de fazer. Até tem a né, que vai lá em casa lá, mas eu não gosto de fazer isso, entendeu? Então a gente não se prepara também. Então, tem que... Né? E vai fazendo, vai jogando e vai tendo dor. E vai tendo dor, e as crianças, eu também fico pensando, coitadinhos, depois no futuro, eu tenho um pezinho atrás também. Tem que fazer agora. O Otávio tá com 13 anos, Mas começou. ele tá com tênis, né? Não é pádel. Tênis e pádel, mas agora pádel ele... O Otávio tá com 13 13, anos. mas ele é grandão. Ele tá com 13. E o Murilo? O Murilo tá com 7. 7 Mas anos. o Murilo já tá fazendo aula direto. É mesmo? É, porque ele vê, né? Ele vê eu e a Bia ir Daí jogar. quer fazer. E daí quer fazer, Aham. né? E daí vai a família inteira pro campeonato? pro campeonato, agora o Otávio tá indo pros campeonatos. Vai eu, a Bia e o Otávio, claro. Eu acho legal essa coisa É do legal. esporte em família, porque todo mundo fica envolvido, né? Isso é uma coisa legal. Eu acho que é por isso que o pádel pegou tanto no juiz, sabe? Uhum. As famílias jogam. Porque o tênis, por exemplo, o tênis não é qualquer jogava? Não, jogo desde os 6 anos tênis. Só que o tênis é difícil jogar, né, Clarice? É difícil, tu tem que ter uma outra técnica, tu tem que ter muita aula, não é sair jogando que nem pádel. Hoje o pádel tu pega... Sim, pádel, e aí eu já fui querer, eu tava falando Daí- antes com o Lourenço ali, teve que comprar, eu já quis comprar raquete, compra a melhor já raquete, comprei a melhor kit, roupa lá. as bolinhas, tudo, Exato. fiquei lá, joguei 2 meses e não joguei mais. daí mas fiquei o pádel é mais... preocupada. O pessoal tá jogando assim, mais família, sabe? Muita E mulher tu jogando. corre? Né, eu tento correr, mas eu não gosto de corrida. Não gosto. Eu gosto, eu gosto de competição. Não, é verdade. Eu gosto de competição. Não ganho quase nada, mas eu gosto. Não, tênis eu ganho. Tênis Não, eu ganho. tênis tu é bom, Pádel né? não. Pádel eu não sei porque eu ainda não- não, mas deixa eu melhorar um pouquinho. Tênis eu ganho, não vem com essa. E o que mais pessoas às vezes viajam bastante, né, Geber? Bah, Pararam mas agora? assim, ó, eu viajo menos do que eu precisava pra minha cabeça. Eu tinha que viajar O mais. que tu né? gosta de fazer? Além de esporte e... Cara, eu tô lendo bastante, sabe? Lendo romance, lendo livros. O que sabe? mudou do Geber, estudante lá que eu conheci? Porque eu que nem eu te disse, eu Sim. achava que tu era meu bicho. né? Eu Tu acho que era 2 anos mais novo. E tu que eu era tô. 3 anos mais, tu falou. eu Não, acho que era sim. bem mais novo. Sim, sim. Mas tu sempre foi mais à frente no tempo, né, Geber? Yeah. Tu é um cara mais assim. Não, tem é uma que eu tinha visão. convivência, né, Clarice? Eu tinha convivência com pessoas mais velhas. Não adianta. Eu tinha primo na faculdade, eu tinha irmão na faculdade. Família inteira de médicos. Gente mais velha que ainda estavam na faculdade, entendeu? E continua coloradaço, vamos falar. Como é que eu não posso, né, falar Tu sabe que o cara, essas coisas, o cara vai ser sempre doente a vida inteira, né? Sabe que isso é genética? Eu já cheguei a essa conclusão. Pode ser, deve ser. Não, né? eu Não, falo não tem isso como. pra todo mundo. Não tem como. E daí eu levo o Otávio. Semifinal da Libertadores, Inter e Fluminense em casa, eu levo o meu guri a primeira jogo grande, ele já dá aquela desgraça, entendeu? Então, olha, tia, E gosta, e continua sofrendo, não, é que nem o claro, meu filho. claro. aham. Não, eles são doentes. Tu sabe que o também. Dudu, quando ele nasceu, como o Roberto é do Grêmio, nós Sim. colocamos roupinha do Grêmio, né? Sim, claro. Igual o pai e Claro. tal, aquela coisa. E daí eu disse, não, mas deixa só eu tirar uma fotinho, uma com o Inter, que todo mundo era do Inter lá em casa Sim. e tal. Daí nós tiramos uma fotinho do Inter. E quando ele começou a entender, aí o filho do Roberto, que é gremista fanático, doente. tá? Doente, foi lá e deu o uniforme, tudo oficial pro Dudu, tudo e tal. Quando ele começou a entender de futebol, adivinha?
Colorado. Coisa boa. E é E ele louco joga bastante, pelo né? Inter, ele gosta de futebol. Ele gosta de futebol. aham. Isso é bom, Entende e tipo, e ele não quer que mostre as fotos As coisas dele do de Grêmio. Grêmio. Tu vê que legal. Mais um. Isso é genético. Mais um sofredorzinho ali. Mas muito que o gremista não o gremista sofre. sofre né? mais que não. Mas é isso aí, tem que incentivar eles a jogar tudo. Eu falo pro Otávio, principalmente, né? O Otávio gosta de jogar tudo. Jogue basquete, jogue vôlei, não seja. Não precisa ser expert em nenhum, mas que tente, né? Tudo. É bom pra cabeça deles, né? Pra socialização. E como é que é ser casado com médica? Vocês em casa, vocês ficam falando muito de medicina ou vocês, por os amigos não serem médicos, acabam... A gente tem mais amigos não médicos, viu, Juí? Né? Isso é uma coisa boa, porque senão o cara fica sempre naquele mesmo campo, abre a cabeça um pouco. Mas em casa, como a Bia dermato, né? Vamos combinar assim, que não tem muito assunto médico, né? Porque às vezes ela tenta dar hospital em medicina geral e eu já corto ela, né? Eu digo, não, tu é dermato, calma. Mas a Bia traz muito, não trabalho para casa, sabe? Mas ela é muito preocupada. Ela é muito... Ela é preocupada, então quando ela faz algum procedimento em casa, assim, ela cansa de... perder sono, e perder sono, ela fica com medo se deu algum problema no procedimento, entendeu? E fica os pacientes, hoje em dia tu sabe melhor que eu também, os pacientes mandam um WhatsApp toda hora, direto, né? Então, às vezes tu tem que chegar em casa e desligar o celular, ou deixa o celular, né? Escondido. Essa parte do neuro não tem muito, né? Não tem muito, não é uma coisa assim que seja... E por que tu fez neuroclínica? Porque se eu fosse neurocirurgião, eu ia arrebentar com o cérebro dos pacientes. Não tinha condições. Não, na verdade eu não tenho habilidade cirúrgica. Por causa das tuas mãos. Da minha ali, destreza. Mas tu joga tênis, não vem que não tem. Não, mas essa motricidade fina não é comigo. Entendeu? Então fui pra neuroclínica. E tu sempre quis ser neuro por causa do teu pai? Na verdade, eu gostei da neuroanatomia, eu gostei mesmo. Do primeiro semestre, tu lembra na URGS, nós tínhamos professores bons ali, sabe? Me lembro bem que o Dr. Marrone até, que o filho dele foi meu colega de residência depois. Então a neuroanatomia era fantástica. E a neuroanatomia é bonita, né? É linda. Tu sabe que agora com os fetos eu voltei a tudo essa parte. Estudar essa parte. Tu só quer ficar olhando. É uma paixão. E hoje deve estar muito melhor estudar, porque tu deve todos as partes... eu gostava mais da nossa época de estudar. Não, de estudar sim. Assim, a gente eu acho que nós fizemos uma medicina mais raiz, tá, Geber? Me desculpa aí o pessoal, mas eu acho que a inteligência artificial é boa, acho que ela é legal, acho que ela ajuda, mas assim, ó, a formação raiz, aquela de tu... Não, o problema que eu vejo atualmente, assim, ó, com as pessoas que estão estudando, começando a medicina, não se leem mais os livros clássicos da medicina. É mesmo? O que eles fazem? Eles veem apostilas ou livros ilustrados, sabe? Pô, tu lembra dos nossos livros? Tu lia Guyton, tu lia, que mais? Sei lá, aqueles livros antigos que tu tinha que se matar estudando ali, cara. Hoje, mais apostila é uma coisa meio... Eu não sabia disso, essa é uma novidade pra mim. Mas claro, daí tu tem o lado tecnológico, que tu consegue ter uma anatomia toda computadorizada e 3D e muda, é legal também, né? Eu acho que as duas são complementares. Complementares. Uma coisa complementar. Tu é professor da faculdade aqui? Não. Eu gosto de falar, mas não queria fazer a área de docência, porque também nunca me interessou para fazer mestrado, essas coisas eu nunca tive interesse. Né? Nunca fui para esse campo. Mas tu tem jeito, viu, Geber? Tu tem uma didática muito boa. Eu gosto de falar assim, sabe? Gosto de, eventualmente... Claro, dar uma palestra aqui outra sobre algum assunto específico, isso aí eu já fiz várias vezes aqui em Juí mesmo, né? Em alguns cursinhos ali esses cursos nossos gaúchos que tem né? Eu gosto, porque daí tu revisa um assunto inteiro, é legal, né? Volta e meia tu tem que revisar e tal. Então é uma coisa interessante, E esse aqui agora, ó, Clarissa Convida, favorece, né? O cara tem que se preparar um pouquinho para falar, não dá para só dar uma enroladinha aí, né? Gente, o Geber, ele se faz horrores, tá? Porque se você... O cara tem uma inteligência, ele gosta de fazer assim, né? Mas ele assim, eu conheço ele desde quando ele não estava recém começando a aprender a medicina. Então é um médico excepcional, neurologista fantástico, que eu super recomendo. Seguem eles nas redes sociais.
né? O Instagram, tu tá só no Instagram? Ou... Essas coisas de rede social, eu tento, mas não é o meu perfil, mas eu vou melhorar, Ele é ótimo. Eu vou melhorar. Ele é mais humilde, assim, é mais... Não, na verdade, assim, é... eu vou dizer bem sim, bem quanto a isso aí, eu fico lisonjado pelas suas palavras, não, mas pelos é que eu teus te conheço, exageros Geber. de palavras. Não, eu te conheço. Eu não sou de elogiar. Mas eu sempre falo pros pacientes, assim, eu faço bem curto e grosso. Eu não enrolo. Eu vou dizer, sabe, eu sou neurologista. Pô, modéstia à parte, eu estudei bastante, estudo, etc. Meu negócio é doença. Não que as doenças neuropsíquicas não sejam importantes, elas são importantes. Mas quando eu não tenho uma doença orgânica comigo, eu logo encaminho. Manda pro psiquiatra. Eu logo encaminho, cada um com o seu campo. Se cruza demais, né, Geber? Se cruza demais. Não é uma coisa que eu goste. E como que tu chega na questão, por exemplo, da mulher que tá com dor de cabeça e tá onde que vai que tu sabe que aquilo ali não é somatório? Se tu for ver cara, todos os estudos de corte de incidência das mulheres, a prevalência de distúrbios psíquicos é gigantesca e muito maior do que na população geral. Muito maior. Então tu sabe que tem muita ansiedade no meio. Tu tem muita depressão, ciclotimia, tu tem muito distúrbio psíquico dentro. Tu tá entendendo? Eu gosto das medicações que os psiquiatras usam, gosto, entendo, leio, mas eu não acompanho os pacientes, até porque eu não fiz essa formação. Isso aí. Eu não fiz essa formação. Eu encaminho o psiquiatra. Eu tento dar o melhor suporte do ponto de vista neurológico, mas a parte psíquica é psiquiatra. Perfeito. Entendeu? Essa é uma coisa que eu boto como lei. E eu digo assim, os pacientes, eles têm muitos sintomas e quando ele não se acha nada, vai pro neuro porque é uma coisa, uma bruxaria. E daí tu faz a investigação, não, calma, tu não tem doença. Ah, mas o que eu tenho? Não sei, tu não tem doença. Daí daí tu encaminha. Tu não precisa ficar... Tu tem que ter segurança e isso é importante. Dizer pro paciente que tu não tem nada. Não é que tu não tenha nada. Tu tem algo psíquico, mas tu não tem doença orgânica. Porque se o paciente quiser e começar a te questionar, tu vai fazer 500 mil exames, o paciente vai gastar um horror que não vai servir para tratar ele. Então, se for para tratar mesmo nesse paciente, vai num psiquiatra. Vai no psiquiatra bom e resolve o teu problema, ou faz psicanálise, que é o que vai melhorar ele. Porque queixas neurológicas todos têm. Quem nunca sente uma tontura? Né? Uma tontura. Daí tu faz tudo que é exame, tu investiga. Ah, não tem nada, mas eu tô tonta. Mas tontura é um sintoma subjetivo. Se ele não é causado por uma doença específica, ou uma doença otológica, etc., não é comigo mais a tontura. Eu te provei que tu não tem doença neurológica, nem otológica. Perfeito. Tu tem um sintoma subjetivo. Vamos ver se não tem alguma coisa por trás. E dependendo do lugar que dói a cabeça também, tem que se preocupar ainda. Existe isso ainda, que a gente aprendia, né? Assim, claro que a dor, por exemplo, a dor da enxaqueca é mais unilateral. Mas não é só unilateral. Ela dói num lado, dói no outro, né? A arterite temporal, por exemplo, que é uma doença secundária, vai causar mais na artéria temporal, né? Daí tu tem as neuralgias occipitais, e essas são relativamente comuns, causada por uma compressão, inflamação do nervo occipital maior, que vai te dar mais ali embaixo, né? Mais em cima do pescoço, na região suboccipital, às vezes tem que infiltrar o nervo, entendeu? Mas na maioria das vezes não tem uma localização específica, né? Aí a cefalite hipotensional dói mais na frente, mas... Geber, eu sei que não foi o assunto que nós tínhamos combinado, mas eu acho que é um assunto que vem muito a calhar com o que a gente tem de propósito aqui. Fala para nós como identificar alguém que está com AVC e o que fazer, que eu vi que tu tem uma colocação sobre isso, achei muito legal, olhando as tuas publicações, e eu queria que tu falasse como mensagem para as pessoas. O AVC, né, é a segunda causa maior de óbito no Brasil. Entendeu? Então, assim, claro que todo sintoma neurológico focal grosseiro, a população vai reconhecer. O que é a pessoa parar de falar, a pessoa perder a força de um hemicorpo de um lado do corpo. Isso aí todo mundo vai identificar e vai rápido para o hospital. Mas tem alguns sintomas também que sugerem AVC,
que são importantes. Por exemplo, assim, um início agudo de uma visão dupla não é comum. Pode ser AVC. Uma M, né, parestesia, formigamento num lado do corpo de início agudo que não melhora. Esse paciente pode estar fazendo um acidente isquêmico transitório ou um AVC, entendeu? Um déficit súbito, não essa tontura que eu falei antes, mas um déficit súbito, vertiginoso, uma coisa super aguda, às vezes acompanhado de náusea e vômito, mas agudo, não é uma... Esse pode também ser uma manifestação de um acidente vascular cerebral agudo que exige, né, rápido encaminhamento para o serviço de emergência, porque a gente tem poucas horas para usar uma medicação, né? Geralmente 4 horas e meia para te usar uma medicação endovenosa para tentar reverter, né? E nesses tempos tu tem que fazer o diagnóstico, daí tu faz uma ressonância rápida, tu vê se o paciente tá tendo um AVC. Então, assim, é um déficit focal agudo, né? Que não tinha. Que não tinha. Por exemplo, assim, às vezes o paciente perde a visão do nada. Perde a visão, né? Que tem a maurose fugaz do nada. Opa. Pode ser. Então, vamos investigar. Isso é importante. E não postergar. Se tem esses sintomas, não diz assim, ó, deixa o paciente dormir, depois vê se vai melhorar e volta. Porque depois desse tempo todo, tu já perdeu a janela terapêutica para usar a medicação. Entendi. E daí não tem o que fazer. Então é melhor pecar pelo excesso. É melhor pecar pelo excesso. Melhor pecar pelo excesso. Nesse caso, é melhor pecar pelo excesso. E tem como prevenir? Daí sim, né? Daí são as aqueles coisas hábitos que cardiovasculares gerais, né? Peso, tabagismo, isso aí é uma coisa que já é bem... A mídia bate bastante nessa tecla, né? E acho que é fundamental bater, porque diminui os fatores de risco, né? Tabagismo, colesterol, pressão alta, diabetes, a incidência de... E o peso, né, Geber? Acho que essa questão do peso foi muito interessante, porque... E o peso. E hoje a gente tem medicação, né? Melhor, que funciona melhor, né? Eu ainda não lancei mão dela. Não, mas eu tô... Não, é verdade. Eu faço umas dietas próprias, assim. Gente, tu é muito engraçado. Sério? Tô há 2 meses agora, só proteína. Só, tirei Mas, carboidrato. Geber, tu sabe que essa questão da proteína, eu tive um caso hoje na clínica que foi assim, ó, nossa, eu passei, assim. O que acontece? A proteína é vida, né? Sim. Tu fica, Sim. né? Os nossos músculos salvam a gente, né? Eu sempre... Com certeza. Os nossos músculos é um coração, são ele nosso, né? E assim, quando o bebê uma mulher, por exemplo, o bebezinho não tá ganhando peso, né? O que se faz? Aumenta a quantidade de proteína da gestante, da dieta, né? Tá cada vez mais se falando sobre a importância de tu ter a proteína na gestação. Tu sabe que a paciente estava quase beirando ali, tava no bebê pequeno e tal. Não, mudou os hábitos alimentares, o nenenzinho foi. Tu podia ter falado isso pra Bia na gestação. Mas é que naquela época os meus filhos nasceram tudo meio pequeno ali. Mas é que na nossa época lá, Geber, na nossa época é outra época. Não era, né? Entendeu? E naquela época eu também não tava tão focada nisso. Boa. Na época dos nossos filhos eu não tava tão focada nisso. Não, pra tu ver como é importante a gente se atualizar, né, Geber? Estudar isso, eu acho. Vai mudando, né? Claro, vai mudando. É aquela questão. Eu usei ácido fólico, eu usei ácido fólico 3 meses antes da gestação até o 12ª semana. Hoje em dia tu sabe que tem que continuar suplementando. Tu sabe que tem uma dose ideal, tu sabe que tem que botar ômega 3, sabe que tem que estar com níveis de vitamina D certo. Na nossa época não tinha nada dessas coisas. Sim. E hoje tu tem outros, né? Hoje sempre teve, mas é importante o acompanhamento de outros profissionais, né? Pega um nutricionista bom para acompanhar todas essas mudanças, né? E como mensagem final, meu amigo, o que tu diria aí para quem tá nos assistindo? A mensagem final, assim, ó... Olha... Mensagem final, assim, é evitar, na verdade, fatores para tua vida que possam causar várias doenças, né? Todos os fatores de risco que a gente falou, cardiovasculares, por exemplo, diabetes, hipertensão não tratada, tabagismo, além de diminuir o risco de doenças cerebrais, vasculares, eles vão diminuir o risco, por exemplo, de demência. Hoje a nossa população está cada vez mais
mais envelhecida, né? Tu tem uma expectativa de vida muito grande já no Brasil, né? Passou dos 78 anos e nós vemos isso no nosso estado, que relativamente é um estado de boa qualidade de vida, a quantidade de velhos que a gente atende, né? É verdade. Então, e isso tá comprovado também que esses fatores diminuem a incidência de demência, né? Hábitos de estudo. Eu falo, os pacientes perguntam como é que vai prevenir Alzheimer. Cara, uma série de coisas, mas assim, ó, mantém-se estudando, né? Tem que ler. Esse é um fator de risco que modificável. Quanto mais tu lê, isso os estudos mostram, menor o teu risco de demência lá na frente, né? Então essa é uma mensagem importante para todo mundo, né? Para a qualidade de vida geral, fazer exercício, redução de peso, isso é o clássico da medicina. E tentar levar a vida mais numa boa ainda, né? Tentar diminuir a exposição a essas drogas. Às vezes eu chamo de droga, porque lá em casa é um inferno, eu brigo todo dia. Casa de todo mundo. Né? De As smartphones, telas. de telas. Tem que usar com parcimônia, né? Tem que usar com cuidado, porque ela é muito boa para algumas coisas, mas ela pode ser muito maléfica, né? E a gente tá vendo isso nas crianças, né? A quantidade de crianças que tem desatenção, né? Que estão ansiosas porque a gente tira o celular, elas ficam ansiosas, elas ficam desafiadoras. Então tem várias mensagens que a gente podia, né, elencar aqui, mas o negócio é viver a vida mais light, né? Cada dia aí, o cara não sabe o que vai acontecer amanhã, né? As doenças acontecem também, acontecem com a gente, né? Enfim, e seguir a vida. Jeber, muito obrigada. Sabe que eu adoro você, a sua família, tua mãe, teu pai, teus irmãos, são tudo maior. Beijo pros pais do Jeber, que eu adoro. Obrigado os manos, pelo convite, né? Clarissa. Gibran, Jamile, Bia, oh. Fê, os filhos. Eu adoro essa família, Lamara. Acho eles muito a gente queridos. Tem uma relação muito boa, né, Clarissa? Me receberam aqui em Juí. Eu falo pro teu irmão Tu sabe que eu me sinto tua prima, né? Não, a gente disse isso, né? Meu primo, né? Meio distante. Primo distante, pessoal. Somos. Eu me sinto como se eu fosse tua prima. E eu fiquei feliz pra caramba desse convite aí. Acho que esse novo projeto aí da Clarissa tem tudo pra dar certo. Já deu certo, mas pra alavancar bem. Obrigada por isso. Agradecer ao Lorenzo pelo Voz ao Cubo, né? Uma empresa que tá surgindo aqui em Juí, muito bonito e vai dar muito o que ouvir. Vai. Chama alguém mais que possa, né, falar muito sobre... Muito legal, amei. Legal mesmo. Obrigada mesmo. Obrigado mesmo. Parceirão. Valeu, abração.